Ô, Vinícius Segala, eu vou colocar aqui uma matéria do G1 na tela, que é talvez o que mais está repercutindo em matéria de Trump, que é essa insanidade aqui, né? Por isso que a nossa thumb chama ele de megalomaníaco. Ele diz: não acho que será necessário, diz Trump, sobre a possibilidade de capturar Putin. Exatamente isso. E aí, eu vou botar ele falando isso, tá? Vamos lá. Porque, na verdade. É fake, não, você não caiu numa fake, não, professor? Não, não é fake. É que, na verdade, ele não disse isso de graça, ele foi perguntado sobre isso. Né? Ele foi perguntado. Então, já a megalomania já parte da imprensa deles, né, Segala? Então, eu vou colocar aqui e eu vou traduzindo, porque tem gente que só ouve o nosso canal e não consegue ler a legenda. Então, eu vou traduzindo para vocês, tá? Uma coletiva dele, depois da reunião que o Trump teve ontem com o setor petrolífero. A gente também vai falar isso, porque o Trump, na verdade, ontem deu com os burros na água, como diria minha avó, Vinícius Segala. Porque o setor petrolífero se reuniu com o Trump para dizer que não tem interesse no momento de explorar o petróleo da Venezuela. Falaram para ele que no momento não. Falaram para ele que não criar uma estatal agora. Falaram para ele que no momento não é viável explorar o petróleo, que ele fez o que fez, mas não consultou eles antes. Que absurdo, cara. Não, olha. Eu nunca pensei que eu tivesse que dar razão pela primeira vez na vida. Eu tenho que dizer: Paulo Giraldelli estava com a razão. Pronto, falei, não vou repetir mais, tá? Porque o Giraldelli tinha dito que o negócio não era o petróleo, tá? Então ele foi o único que disse isso. Então tá aí, as petrolíferas não querem explorar a Venezuela. Mas daí, nessa coletiva, ele foi perguntado sobre isso daqui. Vamos lá. O senhor ordenaria uma missão para capturar Vladimir Putin? A pergunta do repórter para ele. Não acho que será necessário. Acho que vamos ter. Sempre tivemos um ótimo relacionamento com ele. Estou muito decepcionado. Resolvi 8 guerras. Achei que essa da Ucrânia estaria ali no meio, ou talvez uma das mais fáceis. Não sei se você sabe, Peter, que é o repórter, mas no último mês eles perderam 31 mil pessoas. Muitas delas soldados russos. E a economia russa está em má situação. Acho que vamos acabar resolvendo isso. Gostaria que tivéssemos conseguido mais rápido. Veja, a Europa muito pela Ucrânia, mas não tem sido o suficiente. E obviamente isso eu diria que o presidente Putin não tem medo da Europa. Ele tem medo dos Estados Unidos da América, liderados por mim. Ele não tem medo da Europa. Agora, já fiz a tradução para quem só ouve, agora para quem consegue acompanhar e ler a legenda, eu vou deixar rolar sem interrupções, são 46 segundos, para a gente poder depois conversar. Eu e o Vinícius Segala já se sabe do que se trata, vamos ver numa batida só. Would you ever order a mission to go and capture Vladimir Putin? Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed. I settled 8 wars. I thought this would be in the middle of the pack or maybe one of the easier ones. And I don't know if you know, Peter, the last month they lost 31,000 people, many of them Russian soldiers, and the Russian economy is doing poorly. I think we're going to end up getting it settled. I wish we could have done it quicker. Well, look, Europe has been doing so much for Ukraine, but it hasn't been enough. And obviously that I would say that President Putin is not afraid of Europe. He's afraid of the United States of America, as led by me. There's no fear of Europe.
Would you ever Ô Vinícius Segala, eu acho que o termo megalomania ficou bem ajustado para nossa thumb, né? Porque o cara simplesmente... Primeiro, a pergunta partiu do repórter, então eu também queria te ouvir sobre essa imprensa, né? A pergunta partiu do repórter, mas ele tratou a pergunta com naturalidade, não achou absurda a pergunta. Ele tá falando, não, acho que não vai ser necessário, ele tem medo da gente, eu acabei com 8 guerras, achei que essa ia ser mais fácil, tô decepcionado, quero te ouvir, Vinícius. Meu Deus do céu, né? Bom, eu vou começar com a parte que é verdade que ele disse. Que o Putin não tem medo da Europa e tem medo dos Estados Unidos, isso é verdade. Isso Pior que é, né? Tem 2 países, 3 agora com a China, mas menos, a China menos, 2 países que todos os outros países têm medo. Os Estados Unidos, a Rússia e um pouco a China. Então é claro que ele não tem medo da União Europeia, ele não tem medo do Brasil, ele só tem medo dos Estados Unidos também. Não tem medo da União Europeia. A prova está aí o que eles estão fazendo com a Groenlândia. Os Estados Unidos também não tem medo da União Europeia. Mas sim, os Estados Unidos têm medo da Rússia. Sim, os Estados Unidos têm medo da Rússia. Porque os dois podem se matar, meu Deus do céu. E daí que os Estados Unidos tem mais armas, tem um exército maior e talvez com mais equipamentos na ponta da tecnologia militar, né? Não estou falando que a Rússia não tenha também equipamentos de ponta, mas talvez todo o arsenal norte-americano, contando, né, o seu todo, possa ser considerado tecnologicamente, acertei? Sim, tecnologicamente. Superior. Mas não importa, os dois têm medo um do outro, e todo mundo tem medo da Rússia também. Ninguém vai mexer com a Rússia. A Ucrânia mexeu com a Rússia, é o que está dando. Né? É isso que acontece, tudo bem? Você pode estar lá usando as armas da OTAN, da União Europeia, mas a guerra tá ocorrendo no seu território. São as suas capitais sendo destruídas. Quando tem qualquer coisinha, qualquer drone em Moscou, uma cidade maior, eles fazem uma retaliação com um super míssil. Então, assim, todo mundo tem medo da Rússia, todo mundo tem medo dos Estados Unidos. Então, ele usa uma verdade para também aumentar sua empáfia, né? Ele tem medo da gente. Mas esse ponto é verdade. A Rússia tem medo, sim, dos Estados Unidos. E é liderado pelo Trump. Todo o resto é balela. A pergunta do repórter, eu quero dar o benefício da dúvida de que ele estava fazendo essa pergunta ironicamente. Do tipo, você é do tipo do grandão que só brinca com o pequenininho, né? O outro você não vai. E o Trump fez, claro. Entendeu ou não entendeu mesmo, do jeito que ele é louco. Ou ainda, o que também é possível e mais, me daria mais, ficaria mais tocado e entendendo o repórter, se ele estivesse fazendo essa pergunta sério, com medo de, esse cara é tão maluco. Será que ele está pensando em fazer isso? Eu não duvido mais de nada do Trump. Então talvez o repórter essa pergunta e falou, vai que... Quem sabe onde chega a maluquice do Trump? Eu não sei. Então eu dou esse benefício da dúvida para o repórter. Aí agora o Trump é um bravateiro, né? Não tem a menor condição, como eu disse agora anteriormente, deles pegarem o Putin. Por ele já tinha acabado, botado essa guerra com mais 9 guerras que eu acabei. Né? Comecei 4, estou no lucro. Mas eles só não acabaram com essa guerra porque tem medo do Putin, como o Putin tem medo dos Estados Unidos. É claro. Então ele nunca vai sequestrar. É impossível também, tecnicamente, deles conseguirem mandar os seus aviãozinhos em Moscou e aquele aviãozinho sair de lá com o presidente. Não é. Moscou não é Caracas, pelo amor de Deus. Então, assim, o Trump finge que não sabe disso. O repórter, não sei se está atordoado, amedrontado ou quis fazer uma piada, mas tudo é uma tragicomédia, viu, professor? É uma tragicomédia. E aí tu vê que, repetindo, isso foi numa coletiva com o setor petrolífero, e aqui tá a manchete que eu te falei, ó. Esse aqui tá no InfoMoney. Trump ouve de petroleiras que Venezuela atualmente é inviável para investimentos. Enquanto na Casa Branca, empresas de petróleo demonstraram cautela sobre o retorno à Venezuela, apesar da pressão do presidente dos Estados Unidos. Claro, né, ele tirou pressão porque ele tirou Maduro de lá, fez todo um rolo. Maduro já não está mais denunciado pela principal questão da denúncia, não existe o cartel que sabia se não existia, e aí ele faz uma reunião com o setor petrolífero para tratar com eles como é que vai ser a partir de agora a exploração do petróleo, e os caras falam para ele que não querem explorar porque no momento é inviável. Aí realmente não combinou com os russos, ou melhor, não combinou com os americanos, né, Segala? Pois é, professor, isso revela um traço muito comum no comportamento do Trump e desse governo. Antes eu vou fazer um exemplo. Professor, pensa o Kiko. Se o Kiko chega para mim e fala assim, ô Vinícius,
É o seguinte, cara, tô a fim de expandir o DCM, eu tô a fim de demitir meia dúzia que eu acho os incompetentes. Topa tomar o lugar deles todos e aí você vai ganhar, vou aumentar seu salário conduzentemente, né, proporcionalmente, e topa tomar o lugar deles, o que você acha? Tô a fim de te promover, mandar uma galera embora e é você na fita. Aí provavelmente, né, se eu não tiver nenhum tipo de questão moral, eu diria, né, olhando só, né, questão matemática financeira, eu diria, topo, opa, manda pra cá, mais trabalho, eu tô precisando de trabalho, não nasci rico. Tem gente que fala que a live é só pra bater meta, se não bate, não paga a gente. Não, o Kiko paga, mas não é viável financeiramente ao longo do tempo, né, então, é claro que ela é pra bater meta. Claro. Não é só pra isso, é pra quem gosta, pra quem não gosta pode ir embora. Viu? Você que tá falando que ela é só pra bater meta, claro. Mais do mesmo? Pode ir. Tchau. Mas ela é pra bater meta e pra quem gosta. Aí, professor, então eu faria isso se o Kiko fizesse isso comigo. Falasse, tô pensando em mandar embora esse pessoal, Vinícius, você não assume lá e você vai ganhar um aumento proporcional? Eu vou falar, sim, chefe, manda pra mim. Agora, pensa assim, professor Eduardo, eu tô aqui, num belo dia eu acordo e vejo lá, DCM demite todos os jornalistas, só sobra Vinícius. Aí vem o Kiko me liga depois, ô Vinícius, você não tá afim de assumir? Fala, puta, Kiko, tô cheio de trabalho, rapaz, não sei se vai dar. Vamos ver isso aí, o que o senhor tá me oferecendo? É isso que as empresas norte-americanas estão fazendo com esse tonto. Ele primeiro tira a defesa de quem tá controlando e fala, olha, agora a gente tem que tomar conta. Vem, ou empresas americanas, eles vão falar, olha, não sei, que imposto você quer cobrar? Que subsídio você vai me dar? Que história é essa? É óbvio. É a mesma coisa que ele fez com o Brasil. Não, 50% do café. Exatamente. 50%, cara, 50% suco de laranja. Aí toma no rabo lá. Aí vem falar com o presidente Lula, o presidente vai falar, não sei, o que você quer que eu faça? Você quer que eu te dê algum tipo de moedinha de troca pra você sair ganhando? Tudo bem, mas eu tô vendo que você tá na lama. Então agora você vai tirar a Magnistic. Então você vai reduzir isso, aí depois eu vou te dar... Você entendeu? Ele perde poder de negociação porque ele apresenta um fato posto em que ele se torna dependente, vulnerável com quem ele senta para negociar. Esse grande negociador. Ficar falando que ele é um grande negociador e ele se acha... É a mesma coisa que os tontos dos bolsonaristas falavam do governo Bolsonaro. Ruim, construído com quadros nada técnicos. Daqui a pouco a gente vai falar do Ramagem, eu espero. Que é a mulher dele. E eu vou falar umas coisas sobre o Ramagem que é a cara de como o governo foi construído. Só com gente inepta. O governo Trump é a mesma coisa, a extrema-direita burra. Eles têm muitas certezas, se acham muito e nunca estudaram. Nunca levaram a sério. O Bolsonaro vai começar a ler livro agora para ver se tem remissão de dias de cadeia. Durante a campanha, eu vou contar uma historinha sobre os livros do Bolsonaro durante a campanha. Daqui a pouco. Então, professor, o que para mim está acontecendo é isso. As empresas norte-americanas, claro que elas têm interesse na maior reserva de petróleo do mundo. Claro que elas têm. Só que agora elas estão com a faca e o queijo na mão. O contribuinte norte-americano que saiba muito bem disso. E vote direito na próxima vez.